terceiro cérebro que vai surgir na evolução do ser humano é o cérebro racional, por assim dizer, que é o cérebro, o neocórtex. Eu vou redesenhar isso daqui para que a gente possa entender melhor essa figura, né? Eu não sou a grande desenhista, vocês já puderam perceber isso? Então nós temos aqui o cérebro reptiliano, o límbico e um terceiro cérebro que é o neocórtex, certo? Nesse neocórtex é que nós vamos trabalhar, né? Nesse neocórtex aqui é que nós vamos trabalhar a ideia da racionalidade. Mas, via de regra, nós não alcançamos esse neocórtex, né? Essa racionalidade que os estoicos preconizavam. Nós comumente estamos aqui no campo do julgamento. Ah, não gosto de certa pessoa. Ah, não gosto de ir a algum lugar. Ah, eu gosto de ir ao teatro. Então estamos fazendo inferência de sentimentos no cérebro límbico. O cérebro reptiliano é o da resposta imediata. A inteligência emocional vai nos ajudar a entender cada uma dessas estruturas e trabalhar melhor com sentimentos e emoções que vão surgindo. Vai nos facilitar a compreensão do que está surgindo, do que estamos colhendo enquanto semente e observar a sua validade ou não. Daniel Goleman, em 1992, escreveu um livro chamado Inteligência Emocional. Por isso que eu falei de inteligência emocional agora. Nós vamos trabalhar a inteligência emocional mais adiante, num outro vídeo, num outro instante. Agora eu queria falar de um outro autor que foi em 1967, o ano que eu nasci, que é Bob Hoffman, também um norte-americano. Bob Hoffman coloca que nós temos os três cérebros estruturados, mas nós temos 4 emoções para ele, para Bob Hoffman. 4 emoções básicas. Primeiro, uma inteligência, né? Inteligência intelectiva, que é a que trabalha com a nossa racionalidade, o nosso cérebro lógico, o nosso entendimento racional, imaginativo do mundo. Depois ele coloca a inteligência sinestésica ou física, que é aquela que nos coloca em contato com o nosso corpo. Muitas pessoas aprendem através do sinestésico, por meio do seu corpo. Então, a inteligência sinestésica é entender no seu corpo o que está ocorrendo. Depois ele nos coloca a inteligência emocional. É como lidar com esse cérebro límbico, propriamente, para Hoffman, né? E o último cérebro que ele coloca, a última inteligência, melhor dizendo, que ele nos coloca, é a inteligência espiritual. Na inteligência espiritual, Hoffman vai dizer que está atrelada à nossa compaixão, à nossa empatia com as pessoas. É uma inteligência interpessoal. Não tem nada a ver com religião institucionalizada, mas sim com movimentos de uma mente mais evoluída, um cérebro límbico que se desenvolveu a ponto de ter uma racionalidade e entender como se relacionar com as pessoas. Então, agora que aprendemos sobre a estrutura que compõe o nosso cérebro, o convite aqui é para aprendermos como trabalhar essa capacidade de desenvolver novas habilidades a partir desse entendimento. Qual seria então essa nova habilidade? É de lidar melhor com nossos sentimentos e emoções. Então, sentimentos e emoções são diferentes. Cada um, emoções são o campo. Sentimentos são as sementes que nós colocamos nesse campo e vamos colhendo, ou não.
Então, os sentimentos e emoções são diferentes. Porém, sentimentos e emoções se comunicam, como nós vimos até agora. A emoção vai gerar um estímulo, que é um sentimento. E o sentimento pode fazer o caminho inverso e trabalhar uma emoção. É necessário, então, compreender isso e desenvolver essa habilidade. Agora, nesse momento de imobilidade social que estamos vivendo, nós acabamos criando angústia, né? Dores emocionais. Então, como lidar com as dores emocionais, né, que são criadas nesse momento histórico que vivemos? Como lidar com elas? Como compreendê-las? Você tem se escutado? Você tem colocado qual o seu porquê? Por que eu fico assim? Por que eu fico triste? Por que eu fico angustiado? Não encontramos ouvidos, né, nas outras pessoas, porque na maioria das vezes não conseguimos nos ouvir, não conseguimos nos entender, não paramos para entender de onde surge cada emoção ou cada sentimento. Cada coisa que nos incomoda é porque não está acomodado. Então é necessário compreender para que esse sentimento ou essa emoção se acomode e você possa conversar com ela, acolhê-la. Então o convite aqui é para você aprender a ouvir a sua emoção ou o seu sentimento, compreendendo de onde é que ele surge, como é que eles se conversam. Conhecer o seu corpo, conhecer as suas emoções e seus sentimentos e como conhecer a sua mente. Então nós temos aí corpo, mente e emoções para trabalhar. As emoções vamos colocar dentro da mente, certo? E vamos chamar esse aspecto de mente como chamavam os antigos, o nosso espírito, a nossa psique, a nossa alma. Então esses três campos, corpo, mente e espírito, que devemos trabalhar, ficarmos atentos. Então, como eu falei, as emoções são um campo fértil, do qual você vai lançar sementes ou vai colher sementes. Então, você tem que escolher quais as sementes que você vai plantar. Você pode escolher o que plantar. Então, eu recomendo que escolha boas sementes. Gaste o seu tempo, utilize o seu tempo, né? Melhor dizendo, semeando coisas boas. Procure sentar, respirar tranquilamente, acalmar-se e conversar com as suas emoções, conversar com os seus sentimentos. No dia a dia, acabamos trabalhando no piloto automático e não conseguimos entender o que se passa. Muitas vezes, as emoções e sentimentos vão gerar distúrbios no nosso corpo, o que a gente chama de somatização. Então, muitas doenças são a somatização de emoções e sentimentos, aspectos do fluxo de energia que foi interrompido a nível emocional, que vão afetar o nosso corpo. Mais adiante conversaremos mais detalhadamente sobre isso e como a inteligência emocional pode nos ajudar a trabalhar emoções e sentimentos para que o nosso corpo não adoeça e o nosso espírito se eleve na direção de compaixão e empatia e que construímos assim um mundo melhor. Até o próximo!